Olá, bom dia. Mais uma vez nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus através deste vídeo. Já se passaram 3 meses sem podermos nos reunir presencialmente. Hoje retomamos os cultos, mas temos que restringir pessoas a partir dos 60 anos e pessoas de grupos de risco. Infelizmente, ainda não podemos voltar totalmente ao normal. Nesse período de reclusão, tivemos oportunidades de ouvir a palavra todos os dias e de muitas maneiras. Nunca tivemos tantos vídeos com mensagens bíblicas como nesses 3 meses. Esse período tem sido um tempo para refletirmos sobre a importância da palavra na vida da gente. Os vídeos e áudios não substituem o sentar juntos, estudar a palavra juntos, ser ouvido, poder compartilhar, orar juntos, ter comunhão, partilhar ao redor de uma mesa. Nada substitui o relacionamento, o convívio, a comunhão presencial. Semana passada lembramos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir desse dia, a primeira coisa que os discípulos fizeram, dando início à primeira igreja cristã, foi se reunir em comunidade. Conforme o livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 seguintes, foi em comunidade que eles perseveraram no ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi desta maneira que eles se mantiveram firmes no Senhor. Hoje vivemos um período em que o viver em comunidade está, infelizmente, limitado. Talvez seja um tempo de refletirmos a necessidade de valorizarmos mais o convívio em comunidade. Comunidade é igual um braseiro aceso, onde se tirarmos uma brasa, ela logo se apaga. Você já deve também ter ouvido a frase: a gente só dá valor depois que perde. Espero que a gente dê mais valor à comunhão da igreja, seja em cultos e pequenos grupos após o isolamento social. E eu quero explorar um pouco mais sobre a importância da comunhão da igreja. E a minha pergunta é: o que é comunhão? O termo comunhão vem do grego, a palavra koinonia, que significa participação, compartilhamento. No versículo 44 diz que todos os que criam em Jesus estavam juntos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Viver em comunhão é compartilhar de modo voluntário, suprindo as necessidades de quem não tem. O versículo 45 fala que os discípulos, eles até vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém necessitava. Se olharmos a palavra comunhão no dicionário Aurélio, ali nós podemos ver que significa crer na mesma coisa, ter os mesmos interesses, ter as mesmas ideias, sonhos e objetivos. A partir da palavra comunhão, vem a palavra comunidade. Ser comunidade cristã é crer no mesmo Senhor, ter os mesmos interesses, os mesmos objetivos. Para entender o que é comunhão, talvez nos ajude se olharmos para o que não é comunhão. Vamos ver o que não é comunhão. Querer ser mais que o outro não é comunhão. Se considerar superior ao outro também não é comunhão. Impor coisas no outro também não é comunhão. Ser autoritário também não é comunhão.
Fazer fofoca, falar do outro, também não é comunhão. Viver sozinho, isolado, também não é comunhão. Buscar os seus próprios interesses também não é comunhão. A primeira igreja cristã tinha consciência da necessidade de viver em comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e seguintes, o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo humano. O corpo é formado de muitos membros e os membros formam um só corpo, onde Jesus é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Na formação desse corpo, das pessoas que creem em Jesus, todos têm uma função e todos estão interligados. No versículo 15 de 1 Coríntios 12 diz: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Nesse texto, Paulo mostra a importância de cada membro no corpo de Cristo. Num corpo humano, o dedinho do pé é importantíssimo no equilíbrio do corpo, ou seja, ele é tão importante quanto o nariz, por exemplo. Cada um tem a sua função, mas ambos são necessários e têm a sua devida importância no corpo. No corpo da igreja, a função do zelador, por exemplo, é tão importante quanto a função do pastor. Ninguém é menos, ninguém é mais que o outro, porém, ambos têm funções diferentes. Viver em comunhão é ser interdependente do outro, isto é, um depende do outro. Ninguém é dispensável, todos têm uma função indispensável. Você já parou para pensar quantos membros tem um corpo humano? Só de ossos, uma pessoa adulta tem 206. Cada parte é importante e tem a sua devida função. Nenhuma parte é indispensável. No corpo de Cristo, isto é, na igreja de Cristo, temos inúmeros membros. Cada um é chamado para exercer a sua função. Quando uma parte do corpo não funciona, é porque tem algum problema ou porque está doente. Não existe membro sem função no corpo humano e não existe membro sem função no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Na igreja não existe a função sentar e ouvir. Deus espera algo maior. E eu quero finalizar com 3 perguntas. A primeira pergunta: você tem sentido falta da comunhão da igreja nesse tempo de pandemia? Se você não tem sentido falta, então tem alguma coisa errada. A segunda pergunta: qual é a sua função na igreja? Ou você acha que não tem função? Se você é membro, se você crê em Cristo, com certeza tem. E daí vem a terceira pergunta: você tem praticado a sua função para o bem comum da igreja?
Mesmo em período de pandemia, existem muitas funções que podem ser executadas. Não seja um membro inativo. Contribua para o bem comum da igreja, para a edificação do reino de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que Ele nos mostre a função na igreja e que nós possamos nos colocar a serviço da Igreja de Cristo. Que possamos crescer juntos diariamente na comunhão da igreja e que mais pessoas sejam agregadas a ela. Que Deus te abençoe através desta palavra e que possamos nos unir cada vez mais em amor, em comunhão em Cristo Jesus. Amém?